Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer, o que planejei, isso farei. Sabe, esse papo recente aí de atualizar a Bíblia, eu acho que assim, por mais que chocou todos nós, era uma coisa que era para se esperar. Porque eu vejo uma geração que está procurando uma atualização da Bíblia. Porque tudo está sendo atualizado. Aquilo que era motivo de rejeição na época que talvez nós estávamos na escola, hoje você não pode nem ousar rejeitar ou questionar. Então você tem uma mudança daquilo que é o correto ou daquilo que é o aceitável. Nem sempre é a mesma coisa, mas é uma muita mudança. Você não acha que seria melhor o nome contextualização da Bíblia? Porque a Com Bíblia ela é eterna. Agora, você atualizar a Bíblia no sentido que foi usado, né, que vamos modificar o que a Bíblia diz para se adequar ao mundo de hoje. É aí que tá, eu diria que até um pouquinho, quem sou eu para julgar os outros, mas eu achei assim, ó, será... Porque eu estava explicando para alguns jovens, para quem estudou teologia a vida inteira, e as pessoas que estavam advogando por isso são pessoas muito estudiosas, é muito claro o que é atualizar e o que é contextualizar. Agora, para quem está recebendo a mensagem, é uma neblina. Então eu questionei assim, será que não foi pensado? Mas você pensa, mas como é que não foi pensado? Então, para mim, é assim, para quem está escutando, eu falo assim, não, você sabe que é para contextualizar. Mas foi dito atualizar. Então, fica uma dúvida que eu tive que até que sentar com alguns jovens da minha igreja e falar assim, ó, contextualizar é uma coisa, atualizar é uma outra coisa. E existe contextualização das escrituras desde que o ID existe. Claro. Na missiologia a gente vê constantemente os missionários contextualizando a mensagem do Salvador, do Messias chegando na Terra, para uma tribo na África, uma tribo numa ilha lá no Pacífico. A gente escuta tantas histórias disso, né? Agora, atualizar é uma outra coisa. Daí a gente já está atingindo a natureza de uma verdade absoluta. E aí que mora o perigo. Mas, para uma geração que tem constantes mudanças, pode passar muito despercebido. É uma coisa muito sutil e muito perigosa. E existe, obviamente, as pessoas precisam entender que a Bíblia é um livro cuja revelação é progressiva. Então, existem princípios que são eternos, que estavam no coração de Deus, mas que mesmo a Bíblia, ela não apresenta de uma hora para outra esses princípios. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou Adão e um harém. Ele criou um homem para uma mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mas por conta do pecado, houve a introdução da poligamia na história da humanidade. E ao longo do desenvolvimento e da revelação das Escrituras, por algum tempo, Deus ele não falou sobre isso. Então você vê, Salomão tinha muitas mulheres, Davi tinha muitas mulheres, e Deus não estava dizendo que aquilo era pecado. Embora isso era um desvio do padrão de Deus original. Mas quando você chega no tempo de Jesus, que é a revelação completa, é um homem e uma mulher. Exato. A questão, por exemplo, da escravidão. Quem foi o primeiro a se levantar contra a escravidão? Foi Deus. Foi ele que levantou Moisés para acabar com a escravidão no Egito. Exato. Mas quando Paulo ele fala, por exemplo, para aqueles que eram senhores de escravo, ele diz para eles serem bons senhores de escravo. Exato. E não para eles fazerem alforria. Por quê? Porque a Bíblia ela vai desenvolvendo. Mas tem princípios que são absolutos, que estão desde o Gênesis. Exato. Eles são imutáveis. Exato. Então, o nosso papel de estudiosos da palavra é descobrir o que é o princípio e o que de fato foi sendo transformado com a supervisão do Espírito Santo, porque deveria ser transformado. Hoje nós vemos num tempo que é inadmissível você pensar em alguém, escravizar alguém. Então, joia, a sociedade evoluiu nesse ponto. Mas existem outros pontos que a gente não pode evoluir, porque eles mexem com o propósito para o qual Deus criou a humanidade. Então, eu acho que esse tipo de
de aprofundamento é que nós precisamos trazer para o jovem, porque, como você falou, está tudo muito nebuloso. Mas é um grande desafio, Com certeza, viver com isso. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele o confirmou com juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta.